não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Entre os temas de que trataram os primeiros filósofos, né, especialmente Sócrates, e aquilo que o sujeito vai obter, que o aluno pode obter numa universidade, existe uma sequência de transformações tão grandes, né, que é mais ou menos a distância que existe entre um animal vivo e uma salsicha. Né? Isso não é, a comparação não é exagerada, né? Você vê que todas as questões em que Sócrates tratou eram questões que se apresentavam a ele na vida mesmo da polis, especialmente as questões da filosofia política e filosofia moral. A primeira filosofia que se constitui é a filosofia moral. Né? As outras questões aparecem, vamos dizer, em função das discussões que foram aparecendo, que foram brotando das discussões morais e políticas colocadas por Sócrates. Tá certo? Então, agora, se ao longo de 2.400 anos, vai se constituindo todo um corpo de disciplinas e uma série de instituições destinadas a preservar o seu estudo. Porém, isso vai mudando o próprio conteúdo do que se estuda. Até que chega um ponto que você, quando entra na faculdade, você tem um programa já, né, a cumprir. Tá certo? Esse programa realmente tem pouco a ver com filosofia. Tá certo? Ele tem a ver, vamos dizer, mais com a manutenção de certas rotinas, né, didáticas destinadas a preparar pessoas para que continuem a mesma atividade. Quer dizer, uma atividade que se autorreproduz indefinidamente. Né? O sujeito para estudar filosofia geralmente vai ser professor de filosofia. Tá certo? É muito difícil você compreender a filosofia como disciplina acadêmica. Ela realmente não é isso. Não só nas suas, não só nas suas origens, mas na própria maneira de enfocar os problemas. Quer dizer, tudo aquilo que em filosofia não é colocado com responsabilidade total, envolvendo o próprio filósofo, ao ponto de expô-lo à morte, como aconteceu no caso de Sócrates, não é realmente filosofia. Você vê aqui, se você perguntar qual é a matéria, qual é o assunto da filosofia, a filosofia não tem nenhum assunto determinado, ela pode tratar de todos e quaisquer assuntos. Tá certo? O que vai diferenciá-la é um certo enfoque. Tá certo? Este enfoque pode ser resumido com uma palavra: é a responsabilidade. Quer dizer, é por um senso de responsabilidade que você busca um fundamento, que você busca uma solidez maior nas respostas, que você busca uma coerência, uma integridade naquilo que você, na sua imagem do mundo. Quer dizer, uma imagem do mundo todo mundo tem. Né? Quer dizer, o ser humano, desde o momento em que ele nasce, ele sabe que ele está num mundo. Isso já é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, ele sabe que aquele espaço imediato no qual ele vive
não é o todo. Ele sempre sabe que mais para dentro tem outra coisa e outra coisa. Todo mundo sabe disso. Sem nunca ter estudado. Não é isso? Quer dizer, mais tarde, quando você vai estudar geografia e tal, você vai ter uma ideia, vamos dizer, da forma física do mundo. Mas é preciso ver que esse retrato que você obtém na geografia é só um dos muitos desenhos possíveis, né, do universo. Por exemplo, o desenho geográfico é, como o próprio nome diz, geográfico, é apenas um desenho visível. Ele não vai te mostrar a estrutura, o funcionamento do mundo real. Ele vai mostrar apenas a figura física que a coisa tem quando vista sob certos aspectos, né? Mas, de certo modo, uma geografia instintiva todo mundo tem. A filosofia começa meditando sobre esta imagem do mundo que você tem, com a finalidade de transformá-la numa visão responsável, numa coisa séria. Tá certo? Esta exigência é, em primeiro lugar, de ordem moral. Por quê? Porque você, tendo uma imagem do mundo, é com base nela que você toma decisões, é dali que você extrai, vamos dizer, as regras implícitas ou explícitas que você vai seguir na sua conduta de cidadão, de pai de família, de governante, etc, etc. Tá certo? É justamente no instante em que algumas pessoas adquirem um poder suficiente para influenciar decisivamente a vida alheia, né, é que a filosofia se torna necessária. Você vai ver que numa tribo de índio não tem filosofia. E, né, culturas muito pequenas, né, não tem filosofia nenhuma. E durante muitos milênios não houve nenhuma atividade comparável à filosofia. Tá certo? Justamente porque nenhum indivíduo se diferenciou tanto da sua própria cultura e do seu próprio meio, tá certo? Ao ponto de poder colocar questões sobre os valores e símbolos e princípios básicos daquela comunidade. Quer dizer, que os princípios da comunidade apareciam para o indivíduo como se fossem, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Tanto que você não consegue, durante toda esta fase, que o Eric Froehlich chama de civilizações cosmológicas, você não consegue distinguir direito entre sociedade e natureza. Você vê toda a concepção, vamos dizer, astrológica ou astrobiológica, ela implica essa superposição, vamos dizer, do natural e social. Não que essa superposição não exista, ela existe. Mas uma coisa é essas camadas da realidade estarem superpostas, outra coisa é elas serem a mesma coisa. Quando é que o ser humano percebe que não são a mesma coisa? Tá certo? Uma das condições para isso é ele poder comparar várias culturas e várias situações diferentes, tá certo? E ver que existe uma diferença, uma incongruência entre os vários discursos que estão ali subentendidos. Tá certo? Quer dizer, primeiro ele tem que transformar vamos dizer, as regras, princípios e símbolos têm que ser transformados num discurso, quer dizer, que tem que se expor verbalmente. Na hora que se expõe verbalmente, é que você percebe, vamos dizer, a incongruência. Enquanto elas estão, esses princípios, as regras costumeiras, estão embutidas no próprio mundo da percepção, ao ponto de não precisarem se expressar verbalmente, elas não podem ser examinadas, não podem ser submetidas a exame crítico. É a hora que as crenças se transformam em discurso que surge a incongruência entre os discursos. Essa incongruência pode surgir ou da própria natureza dos princípios em questão, ou de algum erro cometido na sua transposição em discurso. Em todo caso, isso supõe, vamos dizer, alguma supõe a possibilidade de um confronto. E aí esse confronto é justamente o que Sócrates começa a fazer. Você vê, quando ele pergunta, por exemplo, o que é a justiça, e o sujeito responde: a justiça é perseguir os inimigos e favorecer os amigos. Você vê que em muitos casos a justiça é isso mesmo. Isso, por exemplo, quando a polícia persegue um bandido, tá certo? E
conta para isso para a ajuda da população, faz perguntas, tal, o que acontece? Existe um senso de solidariedade comunitária entre a polícia e os cidadãos. E o ladrão, o assassino, o bandido é visto como inimigo dessa comunidade. Tá certo? Então, você não pode dizer que esta definição está completamente errada. Tá certo? Ela só fica errada, né, na hora que você percebe que os ladrões e assassinos também têm amigos e que eles se juntam contra nós. E que daí você tem, então, vamos dizer, duas justiças opostas. Se existem duas justiças opostas, então essas duas justiças opostas já não podem ser superpostas à ordem cósmica, como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, a existência de uma ordem cósmica, acho que é um dado de experiência, quer dizer, a própria regularidade, estabilidade da vida natural te dá uma ideia de que há uma ordem. Quer dizer, se a natureza fosse totalmente imprevisível, nós não sobreviveríamos nela 2 minutos. Então, há uma série de dados de senso comum nos quais você se apoia para a sua vida diária e que sempre funcionam. Por exemplo, geralmente você acorda no mesmo lugar onde você estava na véspera. Quando você acorda, o cenário não está radicalmente modificado, tem uma certa estabilidade, você conta com essa estabilidade. Tá certo? Você conta também com uma certa expectativa da duração das coisas. Né? Por exemplo, você acha que você vai ficar criança durante X tempo, que depois você vai virar, né, uma pessoa grande. Né? Você não espera ficar criança durante 200, 300, 400 anos. Você sabe que os outros passaram por isso e que você vai passar mais ou menos pela mesma coisa. Mas você sabe que você vai morrer. Tá certo? Todos esses dados de senso comum, vamos dizer, eles é muito difícil você separar neles o que vem da percepção direta da natureza e o que vem dos hábitos, vamos dizer, repassados de geração em geração pela própria sociedade. As duas coisas se superpõem de tal modo, né, que, vamos dizer, a visão da ordem natural passa também a ser vista como a ordem do meio humano. Tá certo? Porém, na hora que você vê que existem duas justiças opostas, não há duas naturezas opostas, não há dois universos opostos. Então você percebe que existe um hiato, uma decalagem, uma separação entre o mundo da natureza e o mundo humano. Não é isso? Então, aí começam a surgir perguntas, sobretudo de ordem. As primeiras perguntas são de ordem moral. O que é o certo, afinal de contas? O que é o certo, o que é o justo? Né? E na hora que ele faz essa pergunta, o que é o certo e o que é o justo, é impossível você colocar essa pergunta só na esfera da vida pessoal. Quando ela se coloca, ela já tem uma dimensão política imediatamente. Porque você está subentendendo que a ideia do justo que você está procurando é uma ideia do justo que sirva para todos os homens, para todos os membros da sua comunidade, e não só para você individualmente. Tá certo? Então é por isso que a primeira filosofia que surge é a filosofia política e a filosofia moral. Num primeiro momento, ainda confundidas. Não é isso? E essas perguntas, vamos dizer, são colocadas por causa de vamos dizer, incongruências e dificuldades que você percebe na própria vida social. Então, a única maneira de você preservar essa atividade chamada filosofia no seu sentido originário seria você sempre partir disso. Não é isso? E não, vamos dizer, de um programa pré-concebido. Mesmo que este programa, vamos dizer, vá repassar aos alunos todo o material técnico desenvolvido ao longo desses 2.400 anos, esse material técnico tem uma origem, ele tem uma inspiração, ele tem uma razão de ser. E o que é propriamente filosófico nele não é a natureza dos meios técnicos, e sim a razão que os gerou. Por exemplo, você vai dar um curso de lógica. E muito bem, mas por que apareceu lógica? Por que tem que existir uma lógica? Você está entendendo? O sujeito pode estudar lógica a vida inteira e nunca ter pensado nisso.
Está compreendendo? Daí, esse tipo de ensino, vamos dizer, que parte de um corpo de exigências curriculares já pronto, parte de um corpo de exigências curriculares já pronto, em vez de levantar os problemas a partir da vida real e da própria circunstância de ensino, não é isso? Pode provocar, pode ter como resultado uma alienação tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você vai ver depois alguns dos trabalhos acadêmicos melhores e mais bem elaborados, né, tão roídos por dentro por uma alienação completa em relação à realidade e às próprias condições do seu exercício. Né? Por exemplo, eu vejo que existe uma imensa variedade de estudos, por exemplo, sobre as lógicas paradoxais. Né? Eu digo, olha, eu não conheço nenhuma lógica paradoxal que não se baseie na lógica de identidade. Porque senão você não poderia sequer reconhecer a identidade da lógica paradoxal. É o que você escreve aqui um livro que é Lógica Paradoxal. Né? Está aqui o livro. Bom, como é que eu vou saber que esse livro é o mesmo livro? Se eu for encará-lo pela lógica paradoxal, ele pode ser ora um livro, ora outro. E ele pode dizer o que ele está dizendo, como ele pode dizer o contrário. Se eu for ler baseado nisso, eu não consigo ler. Acontece o seguinte, que aí você está operando em dois níveis. Tem um nível existencial, que é o nível no qual você está lendo o livro ou assistindo a aula. Tá certo? E tem o nível da construção mental, que é o nível no qual estão colocadas as regras e deduções da lógica paradoxal. Está entendendo? Esse abismo, essa diferença pode se tornar um hábito tão consolidado que o sujeito só consegue raciocinar quando ele se desliga da condição existencial. Ou seja, quando ele rompe com a própria raiz da atividade filosófica. Está entendendo? Então é por isso que uma boa parte do ensino acadêmico de filosofia, mesmo o melhor, acaba sendo uma antifilosofia. Você nunca vai poder entender o que Sócrates fez. Porque você vai olhar, apenas no discurso socrático, nos diálogos de Sócrates, você vai olhar apenas a estrutura do argumento, não a circunstância efetiva de onde aquilo surge. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.